o texto que está no Evangelho segundo narrativa de Lucas, no seu capítulo 17, a partir do verso 20, a palavra de Deus nos fala a respeito da vinda súbita do reino de Deus. Diz o texto: "E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência externa, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós." Essa é a afirmação que o Senhor Jesus disse para este grupo de religiosos judaicos, chamados fariseus, a respeito do reino de Deus. E poderíamos perguntar, o que é o reino de Deus? Um reino é um lugar onde um rei governa. Nosso sistema de governo é uma democracia, onde temos o presidente da República. Mas sabemos que o próprio Brasil, ele já teve também um rei Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, essas eram autoridades que passaram um tempo aqui governando a nossa nação. Assim também o Senhor colocou a respeito do reino de Deus. O reino de Deus, o Senhor estava dizendo que ele não vinha com aparência exterior, uma espécie de observação. Não vinha aonde os nossos olhos físicos poderiam enxergar este reino. E o Senhor complementou no verso 21 dizendo: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então o Senhor estava dizendo que a natureza atual do reino de Deus é uma natureza espiritual, não é uma natureza material. Não é uma natureza política, como nós podemos constatar em certas nações que ainda possuem os seus reinos, como, por exemplo, a Inglaterra, que tem a sua rainha. Este reino de Deus, ele não viria com uma aparência exterior. Não viria com um poder político terrestre. Mas esse reino, ele viria de uma maneira invisível. Ele estaria dentro dos corações daqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele é considerado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, de uma maneira irônica, Pôncio Pilatos mandou colocar, durante a crucificação do Senhor Jesus Cristo, a inscrição Rei dos Judeus.
Mas o Senhor Jesus Cristo, ele conquistou ali na cruz do Calvário e na sua ressurreição. E em Mateus capítulo 28, no seu final, ele pôde dizer, versos 18 em diante, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo é este Rei. O seu reinado ainda está invisível. Não é um reinado de aparência. E o seu reinado está dentro dos corações daqueles que o receberam. E o apóstolo Paulo, percebendo isso, ele pôde dizer em Romanos, capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Essas são as características que aquele que está dentro do reino de Deus, ele possui. Prezado ouvinte, você faz parte deste reino. Hoje, o Senhor vem proclamando este reino através da sua igreja. A igreja tem a tarefa de tornar visível o reino invisível de Deus, algo que está, de uma certa maneira, misterioso, que não está na vista de todos, mas é algo que acontece no interior das pessoas. O Senhor Jesus Cristo, falando sobre essa situação invisível do reino de Deus, ele disse em Mateus capítulo 13, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. E o Senhor propôs outra parábola, comparando o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Daí encontramos essas analogias que o Senhor Jesus faz a respeito dessa situação invisível do reino do Senhor. Uma semente, algo que fica debaixo da terra, algo que nós não podemos enxergar, mas essa semente, assim, comparada com a palavra do Senhor, ela vai fazendo no coração de um pecador, de uma pessoa perdida, algo que somente aqueles que têm os olhos espirituais podem completar, podem entender. E de repente, aquela pessoa começa a ter uma mudança interior. Por quê?
porque agora Jesus está em sua vida. Ele vai estabelecendo o seu reino dentro do coração daquela pessoa. E essa pessoa, então, vai sendo transformada. E aquilo que era invisível vai se transformando em algo visível, em algo aparente. Assim, a Igreja do Senhor, ela tem essa responsabilidade de tornar visível o que é invisível através da palavra do Senhor, através das vidas e do testemunho fiel dos cristãos. Por isso, o Senhor Jesus, quando começou o seu ministério aqui na terra, ele pregava, conforme as palavras de Mateus 4:23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O Senhor ensinava, envolvia a comunicação da natureza e do propósito do reino de Deus, como o Senhor realizou no chamado Sermão do Monte, nas suas parábolas a respeito do reino. Ele também pregava ao anunciar as boas novas de que o reino de Deus estava próximo, e dessa maneira ele também curava, que era um sinal de que o reino dos céus estava vindo. E o reino dos céus, o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos na oração do Pai Nosso. Ele pôde dizer em Mateus capítulo 6, verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então o Senhor Jesus, através desta oração, ele nos mostra a prioridade a respeito do seu reino. E assim, nós também temos que buscar que o reino do Senhor, o reino de Deus, a sua vontade, ela deve ser feita aqui neste mundo, para o que é invisível se torne visível através das vidas, através da transformação que somente o poder de Deus pode realizar na vida das pessoas. E o reino de Deus, ele vai ter também o seu cumprimento no futuro. Hoje, ele já está presente. O Senhor Jesus Cristo, ele falou além das conversões, o Senhor Jesus Cristo, ele pôde dizer em Lucas 11:20, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus está sobre nós, sobre a sua igreja, sobre aqueles que professam o nome do Senhor Jesus Cristo, e o reino de Deus,
ele também virá num sentido mais pleno ainda no futuro. Um dia, o Senhor há de estabelecer totalmente o seu reino. Conforme Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino e todo homem se esforça por entrar nele. É algo que está sendo realizado. Este é o grande convite, prezado ouvinte, para que você também adentre a este reino e você possa fazer parte deste reino que o Senhor veio estabelecer aqui na terra. Seu reino não era deste mundo. Queriam fazer do Senhor Jesus Cristo um rei sobre Israel, um libertador do jugo político-militar de Roma. Mas o seu reino era um reino que era para ser estabelecido nos corações das pessoas. E este reino continua a ser estabelecido até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Que dia glorioso será esse, aonde o Senhor vai reinar, chamado reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Ele vai reinar sobre todas as coisas. Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança e o nosso convite, a nossa proclamação do Evangelho do Reino, para que você, prezado ouvinte, faça parte deste reino. Oremos ao Senhor. Senhor, que a Tua graça esteja sobre os ouvintes que ainda não abriram os seus corações para o reino dos céus, o reino de Deus. Que a proclamação do Teu Evangelho toque nos corações e esses corações abram e façam parte no presente momento deste reino. E que a Tua graça esteja sobre essas vidas e que essas pessoas estejam inseridas neste reino maravilhoso que o Senhor veio estabelecer. E que a Tua igreja continue proclamando o Teu santo Evangelho e que as realidades invisíveis da Tua palavra sejam realidades que tornem no coração das pessoas visíveis através de uma transformação interior. É a nossa oração, no nome precioso do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.